Fala aí, guitarrista. Cara, hoje eu peguei aqui meu café, porque eu quero conversar com você. É uma conversa de brother, tá? Uma conversa aqui que, cara, pode mudar a sua vida. E eu não tô falando isso com prepotência, achando que eu sou o melhor, achando que, poxa, eu sou melhor que você, nem nada do tipo. Mas foi porque quando uma pessoa me mostrou isso na minha própria vida, cara, daí pra frente tudo mudou, porque eu consegui destravar várias coisas. Talvez o que está te fazendo ficar estagnado no instrumento hoje, não tendo o resultado que você deseja, não é falta de estudo, não é falta de técnica, tem a ver com uma coisa muito mais profunda, que tem a ver muito mais com o seu comportamento, com a forma que você vê o mundo. E, cara, fica comigo nessa conversa que isso aqui pode ser transformador, tá? Pega seu café. Tô comendo aqui também um biscoitinho, cara, da roça. Aqui no meio aqui tem uma goiabada. Eu não sei o nome disso, não, mas é bom. Então se acomode aí e vamos lá. Cara, talvez você seja o tipo de pessoa que estuda música, se dedica, só que sempre parece que tem uma trava. Principalmente na hora que você vai tocar em público. Cara, por mais que você diga que não, tudo que a gente faz no instrumento, tudo que a gente faz no conceito de música, é porque a gente quer mostrar isso pra alguém. Por quê? Porque a gente quer mostrar. Mesmo que você diga que não, cara, no fundo, você quer mostrar isso pra alguém e ser reconhecido, mas não é um reconhecimento egocêntrico. Ser reconhecido pela sua forma de expressão no mundo. A música, ela é o quê? Ela é uma forma de você se expressar. Você se expressa tocando, você se expressa cantando. Além de tocar guitarra, eu também canto, também sou cantor. Dediquei muitos anos da minha vida e ainda dedico no estudo de técnica vocal. E por que eu resolvi fazer essa conversa com você, cara? Porque isso aqui é algo que você não vai achar em curso, você não vai achar em aulas de música convencionais. A pessoa que tem essa visão, ela precisa ter experimentado muitas coisas, cara. E eu passei a ter essa visão que eu vou te mostrar aqui agora, depois de uma aula que eu fiz com um professor de canto extremamente renomado, cara, que é o Washington, né? O nome dele no Instagram, que ele se nomeia, né? W. Luiz. Se você procurar, você vai encontrar. Se você curte voz, canto, essas paradas, você provavelmente já viu ele, porque ele é muito famoso lá. E eu fiz uma aula com ele, cara, que foi disruptiva na minha vida. Por quê? Cara, eu vou fazer essa conversa com você bem franca e bem tranquila. Esses dias um cara comentou aqui no meu canal, tá enrolando demais. Meu amigo, isso aqui não é pra ficar te passando tutorial, isso aqui é pra eu te passar coisas profundas que podem transformar a sua vida. E eu quero ter esse tom aqui, de conversa mesmo com você, como se você fosse um amigo meu, cara, eu estivesse te passando aqui alguns insights. Então, eu acho que isso é o mais interessante. Não tô aqui para ficar fazendo tutorial, nem te passar ficar fazendo vídeo cheio de hackzinho e tal, aquela coisa toda. Eu acho que isso é mais, o que eu tenho para passar é mais importante. E aí, cara, por que eu procurei ele? Porque já tinha exatos 7 anos que eu estudava técnica vocal. Eu estudava muito, cara. Não estudava pouco, eu tinha conhecimento de muita coisa. Só que, na hora que eu ia cantar, principalmente em público, eu não conseguia acessar os agudos com a potência, a projeção e a expressão que eu queria. E a gente vai conseguir amarrar tudo isso, no final dessa conversa, com qualquer área da música que você se exponha. Mas aqui, principalmente, guitarra. E o vocal também, caso você faça isso. E, cara, eu estudava, não conseguia. E aí, eu fiz essa aula com o W, e ele me falou uma coisa que, doeu, cara. Mas foi o que eu precisava, e a partir daquilo ali minha vida foi outra. O que ele me disse depois da gente passar por alguns exercícios, e eu conversar com ele conversar comigo sobre a minha vida, sobre a minha personalidade, sobre a forma que eu me comportava e tal. Ele me falou o seguinte: Daniel, o seu problema não é técnica. Seu problema não é técnica, cara. Seu problema é insegurança. Só que não é uma insegurança de, cara, eu tô com medo de não conseguir. Não é esse nível raso da coisa. Isso tem a ver com a forma que você desenvolveu a sua personalidade. E aqui a gente entra num campo, cara, muito mais profundo, que é o seguinte, que tem tudo a ver com música. Como eu falei no começo desse vídeo, música é uma forma
de expressão. É uma forma de você transbordar aquilo que está dentro. Só que eu fui um cara que eu sempre fui muito introspectivo. Eu não fui um cara para fora. Eu fui um cara com um comportamento mais para dentro. Como assim? Eu sempre fui o cara, velho, que era mais tranquilo, que evitava confusão, que evitava dar uma opinião que fosse gerar algum atrito, que evitava conversas difíceis, que evitava uma porrada de coisa, que evitava me posicionar e tal, e isso desde a infância. E isso veio gerando em mim, cara, uma certa timidez, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a coisa mais certa. A timidez, ela é uma insegurança, e a insegurança de quê? De você não se sentir bom o bastante. A timidez, ela nasce num lugar, cara, onde a gente se sente insuficiente, seja para o que for. Só que isso não fica só no campo dos relacionamentos, isso transborda para tudo na nossa vida. E aí, o W me falou o seguinte: Daniel, seu problema não é, cara, técnica vocal. Você tem uma técnica boa. Você não está conseguindo alcançar os seus agudos porque você sempre teve esse comportamento para dentro, cara, de timidez, do cara tranquilo. Como que você quer ter uma voz potente, rasgada, uma voz que chame a atenção, se na sua vida você nunca teve este comportamento? Aqui virou a chave. Eu estava querendo projetar a minha voz, cara, de uma forma expressiva, por quê? Porque estava preso dentro de mim. Era como uma coisa que eu precisava expressar, só que eu não conseguia, não por falta de técnica, mas por me sentir insuficiente, por causa da timidez, por conta de nunca ter tido esse tipo de comportamento. E como que a gente extravasa isso para o instrumento, cara? Depois disso eu entendi que eu não precisava me esconder, cara. Se eu quisesse crescer musicalmente, eu teria que me expor ao erro, eu teria que ter uma postura que, poxa, talvez desagradasse. Teria que ter uma postura que, poxa, talvez quando eu me posicionasse ia gerar contradições, algumas coisas desse tipo. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que concordo com tudo, mesmo não estando... Concordo com as coisas para não gerar, cara, um problema, para não gerar um atrito, eu vou guardando muita coisa para mim. Isso vai ficando acumulado. E a forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Se a gente é dessa forma no dia a dia, cara, você vai ser dessa forma na hora de tocar guitarra. O que tem a ver, Daniel, essa viagem toda? Meu amigo, você estuda pra cacete dentro da sua casa. Fica tudo perfeito. Você fala, nossa, cara, eu tô tocando legal. Vai tocar pros outros, é um lixo. Vai tocar na igreja, não consegue tocar da forma que você gostaria. Aí o que acontece? Você se frustra, cara, fica achando que você é ruim. Você se frustra e fica achando que, poxa, eu não toco bem, velho. Pra mim as coisas não dão certo, isso e aquilo. Aí você começa a entrar num ciclo de ruminação terrível. Como que você resolve isso, cara? Vencendo a timidez. Errando. Na hora que você for tocar, cara, você já viu aquela pessoa que toca e a pessoa ela se expressa muito bem? Cara, isso vai muito além da técnica. A pessoa ela toca a nota com tanta confiança, cara. Mas com tanta confiança que você sente uma coisa diferente. A pessoa ela toca ali, ela já sabendo as notas que ela vai. Mesmo que ela erre, aqui está o segredo, cara. Mesmo que a pessoa erre, ela mete a mão com confiança na parada. A pessoa vai dar um bend. Às vezes pode desafinar, pode dar o bend errado, mas ela desce o braço com confiança. Aqui que está a questão, cara. Se você já vai tocar, se você se presta, se posiciona para tocar, já com um maldito medo de errar, você vai atingir as notas com insegurança. E se você tocar com insegurança, você vai errar. E a confiança nesse sentido é algo que você desenvolve. Então, o que eu estou te falando aqui não adianta, cara. É óbvio que você precisa estudar harmonia, você precisa estudar técnica, mas não vai adiantar você estudar essas coisas e não resolver esta ferida, vamos dizer assim. Eu precisei resolver isso, cara. Se eu não tivesse resolvido isso, hoje eu não estava nem vivendo de música, cara. Por quê? Porque foi uma decisão que contrariou muitas pessoas à minha volta e eu tive que aguentar o tranco na hora que eu falei, vou ser músico, e todo mundo achava que eu era louco.
Se você não tem a capacidade de desagradar, não estou falando para você ir caçar briga com os outros, mas se você não tem a capacidade de desagradar, cara, você vai ter dificuldade de se expressar até musicalmente. Por quê? Porque na hora de você tocar guitarra, na hora de você cantar, como era o meu caso também, você vai querer se colocar dentro de um limite que te deixa pequeno, um limite que te fala, olha só, cara, eu só vou até aqui. Por quê? Porque quando você dá um bend rasgado, isso chama atenção, e você não quer chamar atenção inconscientemente. Quando você dá um agudo bem projetado, isso chama atenção, mas no inconsciente você não quer chamar atenção. E o seu cérebro, ele faz de tudo para te proteger. A pessoa tímida, ela é tímida por quê? Porque a timidez é um recurso do cérebro para te impedir de sofrer, cara. Se você não se expõe, você não sofre. Se você não sofre, está tudo bem, você sobrevive. É assim que seu cérebro entende as paradas. Então, se você não desenvolver essa confiança, você não vai evoluir no instrumento, cara. Adriano, mas como que eu resolvi isso? Cara, na próxima vez que você for tocar, dane-se se você errar. Na hora do solo, peito pra fora, ó, queixo levantado, cabeça erguida, e desce o braço. Ah, mas eu errei. Meu amigo, que se dane, ninguém vai lembrar que você errou no dia seguinte. Tá? O máximo que pode acontecer é alguém gravar, fazer um corte, você virar meme e viralizar, mas depois de uma semana ninguém está mais lembrando. Tá? Se você se dispõe a errar alto, você vai crescer, cara. Eu acho que aqui está a parada. Você precisa errar alto. Não ter medo de dar um bend ruim, não ter medo de dar uma nota fora. Não ter medo. Chega na parada para tocar com confiança, cara. Se posiciona. Tome postura, porque senão você sempre vai ser aquele guitarrista, mais ou menos, cara, que está quase conseguindo, que está quase chegando, mas não vira, não consegue sair ali daquele ciclo. Tá? E isso também para se você faz outras coisas, cara. Mas eu acho que, principalmente na guitarra e no canto, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, sempre tive como referências guitarristas muito expressivos, como Juninho Afran, Matheus Assato, Lazer Lloyd, Joe Satriani. E na voz, no canto, vocalistas muito expressivos, cara. Eu lembro quando eu era moleque, meu pai ouvia Guns N' Roses e pra mim o Axl era top demais. Aí depois eu fui crescendo, escutando outras coisas. E hoje em dia minhas maiores referências vocais são Mauro Henrique e Guilherme de Sá. E também o vocalista do Nickelback, esqueci o nome dele. E, cara, são pessoas que têm um vocal rasgado, uma voz para fora. E eu tive que aprender a ter esse comportamento para fora, mesmo que fosse algo antinatural para mim, para que eu conseguisse me expressar da forma que eu gostaria, para que eu não guardasse mais aquilo dentro de mim. Porque é muito ruim você querer se expressar de uma forma, mas na hora que você tenta colocar aquilo para fora, cara, você encontra uma barreira, um limite que só está dentro da sua cabeça, que foi você mesmo que criou. Então, isso aqui, se você botar em prática, se você entender, se você sair desse vídeo, cara, com essa visão de mundo agora, você vai ser outra pessoa. Você vai ser outro guitarrista, você vai ser outra pessoa, cara. Você vai ser outra pessoa. E principalmente, meu amigo, se você é homem, tá? Principalmente se você é um homem, cara, você precisa desenvolver essa postura, essa confiança na hora de tocar. Começa fazendo isso para você ver. Na hora que você vai tocar, na hora que você vai cantar, se você canta, você vai perceber que isso começa a transbordar em outras áreas da sua vida. E você deixa de ser aquele cara que, pô, não tô falando para você ser um cara doido, que fica caçando briga com os outros, que fica discutindo, não tô falando isso. Mas eu tô falando em transmitir a confiança de que você basta. Essa é a questão, né? Insegurança é a insuficiência, a gente se sente insuficiente. Só que quando a gente tem confiança, cara, a gente diz para nós mesmos, poxa, eu sou o bastante, tá? Eu sou o bastante para conseguir cantar da forma que eu quero, eu sei o bastante para tocar da forma que eu quero, mesmo que ainda não esteja no nível que eu gostaria, mas o que eu sei hoje eu consigo me expressar e faço bem. Começa a pensar dessa forma, cara. Você vai ver que no começo é algo meio que antinatural mesmo, parece forçado, mas quando isso se torna o seu novo padrão,
a sua vida muda. Eu espero que tenha feito sentido toda essa viagem, né? Isso aqui foi uma viagem, cara. Foi uma conversa bem profunda. Mas eu realmente espero que tenha feito sentido. Meu café deve ter até esfriado. E esfriou. Espero realmente que tenha feito sentido para você. Se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.